Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou Wilson Guardia e este é o programa Direto da Redação, apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC na cidade de São Caetano, ao vivo para todo o planeta, por meio das redes sociais, dos sites jornalabcreporter.com.br, tvgrandeabc.com, facebook.com/seu canal regional e também facebook.com/jornal ABC Repórter. Aqui na cidade de São Caetano você pode acompanhar no canal 3 da NET. Bom, muitos assuntos têm ganhado destaque no noticiário nacional nos últimos tempos, em especial o caso do ataque à Escola Raul Brasil na cidade de Suzano, que resultou na morte de 10 pessoas e também 11 outras pessoas ficaram feridas. Muitos questionamentos foram levantados sobre a atitude de 2 jovens que entraram mascarados na escola e atacaram colegas e professores. Triste notícia, claro, tomou projeções nacionais e até mesmo internacionais. Algumas autoridades, enfim, outros especialistas no assunto de violência urbana, destacaram, ou citaram pelo menos, que jogos de violência, jogos de videogame ou de computador com alto teor de violência, poderiam ter induzido estes jovens a cometerem tal atrocidade. Pois bem, para tentar quebrar os paradigmas, explicar um pouco mais sobre os jogos digitais, sobre a influência ou não desse tipo de game na vida dos adolescentes, dos jovens, eu recebo aqui no estúdio o professor Alan Carvalho. Ele é coordenador do curso de Jogos Digitais da FATEC Antônio Russo, aqui na cidade de São Caetano. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, satisfação estar aqui com vocês, trocar uma ideia a respeito disso. Acho que é importante a gente tentar levar informação para as pessoas. A informação talvez seja a melhor medida, a melhor arma que nós temos num momento como esse. Com certeza, professor. E claro, já que o senhor é da tecnologia, vou pedir aqui para os nossos internautas, os nossos telespectadores, curtirem as nossas páginas no Facebook, compartilharem, ajudem a propagar a informação de qualidade, informação gratuita na tela do seu celular, do computador ou na televisão da sua casa. É importante. Estou aqui com o celular em mãos, olha aqui, observem. Daqui a pouquinho vou acessar aqui a nossa página, a nossa live, vou transmitir aqui algumas perguntas para o professor, podem fazer críticas, elogios, estamos aqui à disposição. Isso aqui é uma TV aberta a você, meu amigo, a você, minha amiga, estamos aqui para noticiar tudo de relevante que acontece na nossa região, no Brasil e no mundo. Fiquem à vontade e compartilhem sem moderação. Professor, bom, fiz aqui uma explanação sobre todo este movimento que aconteceu. Toda vez que acontece algo que envolve tragédia, ataques, enfim, sempre vem algum especialista, alguma autoridade dizer que jogos, filmes, enfim, podem levar a essas tendências violentas de algumas pessoas, de alguns adolescentes e alguns jovens. Mas não é bem por aí que a banda toca, a história é muito diferente. O senhor, como especialista no assunto, claro, professor, desenvolvedor de games, sabe do trabalho árduo que é para se colocar uma plataforma, um jogo no mercado. E para isso há muito estudo, inclusive estudos de parâmetros psicológicos para se avaliar ali o impacto disso numa sociedade, não é isso, professor? Exatamente. As pessoas, frente a uma situação como essa, elas querem ter uma explicação, elas querem saber o porquê. A curiosidade é natural do ser humano, a curiosidade move o ser humano desde os primeiros tempos, né? Todas as descobertas da ciência, da tecnologia e tal, vêm em função da curiosidade. Então é natural, e ainda mais diante de uma tragédia, que se queira descobrir o que houve. O fato é que hoje não há como você dizer que foi motivado por esse ou por aquele fator. Você não pode atribuir a um único fator, inclusive, a realização de um ato como esse. Você pode dizer que o jogo teve alguma coisa a ver? Olha, até poder pode. Assim como você pode dizer o seguinte, olha, o rapaz estava lá um dia, o cachorro latiu e ele ficou nervoso e ele pegou uma arma e saiu atirando nos outros. Perfeito. Né? Então é muito prematuro
você dizer, e nesse caso talvez seja até impossível estimar quais foram os fatores que levaram esses dois rapazes aí a cometer esses assassinatos e a ferir tanta gente e afetar negativamente a vida de tantas outras pessoas, né? O que se tem é que, ao longo da história, sempre se procuram culpados. Então, o videogame, hoje, como é a mídia que está mais em evidência, né, é a mídia no entretenimento, o setor mais rentável hoje, com a maior receita no mundo, ultrapassando cinema, televisão, outras formas e tal. Então, ótimo, é a bola da vez. Mas o videogame não foi a primeira, não vai ser a última. Televisão é atacada de vez em quando, os quadrinhos já foram atacados, sabe que em 1954 teve um livro escrito por um pesquisador alemão, ele colocou, assim, ele escreveu ali a tese dele é que os quadrinhos iriam afetar negativamente as crianças, os jovens, né? Isso repercutiu tanto, que ele era uma autoridade, tem a questão da autoridade envolvida aí. Então, como ele é uma autoridade, isso repercutiu tanto que nos Estados Unidos foi criado um selo. Então, as editoras de quadrinhos, elas tinham que colocar aquele selo para dizer, olha, os meus quadrinhos não tem lá a palavra terror. Você chegou até esse ponto. Sim, tá? sim. Não tem a palavra terror, não tem a palavra horror. Nosso conteúdo não tem absolutamente nenhuma violência, etc, etc. E isso perdurou durante muitos anos. Depois, então, quadrinhos, aí você teve a televisão, aí você teve o RPG, que já foi atacado. Até mesmo, professor, até abrir um paralelo aqui, na história recente, por exemplo, até cantores tiveram um selo de advertência em seus CDs, quem não se lembra aqui do rapper americano, do Eminem, que tinham letras fortes, contundentes, que tinham um selo de advertência que aquele tipo de música não poderia ser consumida por qualquer público, né, professor? Uma coisa por exemplo, a classificação indicativa. A classificação indicativa é importante justamente porque ela indica para os pais ou para os responsáveis qual é o tipo de conteúdo que está sendo veiculado ali. Perfeito. Para saber, de repente, meu filho, minha filha, ou a criança que está sob minha responsabilidade, ela deve consumir aquele conteúdo, ela deve ter acesso àquele conteúdo. Será que aquele conteúdo é apropriado? Esse é um outro aspecto importante nessa história. Claro. Tá? A preocupação que os pais responsáveis precisam ter de não simplesmente não saber qual é o conteúdo que os seus filhos e suas filhas consomem. Tá? Põe lá, deixa eu jogar o dia inteiro, videogame, ou seja lá o que for. Tá, mas o que essa criança está jogando? Mesma coisa, vídeo de YouTube, que vídeos que a criança está acessando? Né? Está entrando no canal X, Y, aí você tem todas aquelas discussões, até mais recente, que no fim mostrou ser uma besteira completa, aquele negócio da Momo lá, que estava ensinando a se cortar, não sei o quê, e no fim não tinha nada daquilo, que o próprio pessoal do YouTube fez uma pesquisa extensiva nos vídeos, não encontrou nada, mas criou-se uma grande polêmica ao redor disso, fomentada por grupos de WhatsApp e tudo mais. Então também tem esse lado da história, né? Tem conteúdo violento? Tem conteúdo violento, sem dúvida. Agora, quem deve consumir, quem pode consumir esse conteúdo? E outra, novamente reforçando, você não pode atribuir a um único fator, nesse caso o videogame, a responsabilidade por alguém ter ido lá e dado um tiro ou feito sei lá o quê. Né? A gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas. A gente não sabe, e nesse caso talvez nunca venha a saber, porque eles morreram, eles se mataram no fim. Então nós não sabemos se esses dois tinham algum transtorno, né? Se eles estavam passando por uma situação difícil, você tem a questão de bullying, você tem um monte de coisas envolvidas aí. Então é muito prematuro falar isso hoje. Até porque, né, professor, até conversei com o senhor aqui nos bastidores, nós comentávamos, até uma visão que eu tenho sobre toda essa polêmica, né? Atrelar um ato desse, ou um ato de terrorismo, qualquer que seja, a os jogos digitais, a um game, por exemplo, é uma analogia um tanto quanto perigosa. Por que eu digo isso, professor? Na minha visão, falo aqui agora não como profissional da imprensa, mas uma visão pessoal. Se fosse assim, professores, estudantes, programadores teriam uma tendência psicótica, uma tendência assassina, porque eles lidam com a pressão do trabalho, do dia a dia,
lidam também com toda a parte de programação, que não é algo tão simples de se lidar. Quem conhece um pouco de informática e quer se aprofundar no assunto, sabe que programar não é fácil, são vários parâmetros, várias regras, vários números, enfim, vários quadrantes ali, né, professor, que devem ficar exatamente no lugar certo para que faça a leitura correta daquilo. É um trabalho muito complexo, há toda essa pressão, prazos que devem ser cumpridos e, claro, além de tudo isso, tem que lidar com a violência do próprio jogo para que aquelas cenas, aqueles atos sejam reais, sejam atrativos para quem quer consumir aquele tipo de jogo. E não é isso que a gente não vê professor, aluno saindo à torta direita atirando em todo mundo por causa de um jogo, né, professor? Exatamente. Esse é um perigo muito grande dessa forma de pensar. Quer dizer, você tem toda uma cadeia produtiva hoje ao redor do videogame, né, ao redor do jogo. No Brasil, estima-se que mais de 21 mil pessoas hoje trabalhem direto ou indiretamente com o desenvolvimento de jogos. Uau, muita gente. É muita gente. E praticamente todos os estados brasileiros, se não todos, há profissionais do setor. Né? É uma indústria que emprega milhares e milhares de pessoas em outros países. E movimenta milhões. Né? Movimenta muito. Então, você chegar a essas conclusões, dizer que, olha, quem produz jogo, quem desenvolve jogo, então está compactuando com isso, você corre o risco de estigmatizar toda uma categoria, toda uma classe de pessoas que, na verdade, produzem conteúdos que trazem muitos e muitos benefícios. Eu acho que mais do que a gente querer dizer, o jogo causa violência, ou vai influenciar as pessoas e tal, é pensar que benefícios os jogos estão trazendo, porque tem milhares de pesquisas desenvolvidas a respeito. Se fala sobre jogo violento, sobre essa polêmica e tal, desde a década de 70. Tá? Em 1976 foi lançado um jogo chamado Death Race, que foi inspirado num filme que tinha mais ou menos o mesmo nome, embora eles não, a gente não se inspirou nesse filme. É aquela coisa de foi ou não foi. E era um jogo muito parecido com o GTA. Você tinha que atropelar criaturas. E as criaturas, por causa dos gráficos da época, assemelhavam-se a pessoas. Então criou-se aquela polêmica, esse jogo aqui, o cara atropela pessoas e tal, e aí foi a primeira grande discussão, a primeira grande polêmica a respeito. De lá para cá, você tem milhares de pesquisas a respeito de games e violência. Tá? Todas elas buscando saber se existe realmente essa relação de causa e efeito. É que existe uma relação de causa e efeito? Você é exposto a conteúdo violento, então você vai se tornar violento, você vai desenvolver comportamentos violentos. Existem pesquisas que chegaram a essas conclusões. Só que um número muito maior, diz que, olha, não dá para a gente concluir isso. E mais, precisamos continuar pesquisando. Todas as pesquisas dizem isso. Não chegamos a uma conclusão final. Perfeito. É necessário continuar pesquisando. Então você não pode correr esse risco de estigmatizar toda uma classe trabalhadora, pessoas que dependem disso, né, e que trazem benefícios para a sociedade. Professor, só vou te pedir uma gentileza, claro. A produção me avisa aqui, quanto ao intervalo, nós precisamos fazer um break, mas nós voltamos na sequência, um minutinho, fiquem ligados e vamos seguir aqui com o nosso bate-papo, que está muito interessante. A você, meu amigo, minha amiga, um minutinho e voltamos já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça.
ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. De volta com o programa Direto da Redação, apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano, ao vivo para todo o globo terrestre, por meio das redes sociais e também das nossas páginas na internet, na cidade de São Caetano. Claro, você acompanha este programa pelo canal 3 da NET. Mas antes de seguir com o nosso bate-papo aqui com o professor Alan, eu vou pedir para a nossa produção colocar uma arte no ar, que eu preciso dar um recadinho muito especial para quem acompanha a nossa programação nesta tarde. Acontece neste final de semana, ou melhor, acontece a palestra de Inovação e Internacionalização de Empresas, Programa de Aceleração de Crescimento 10X, com nada mais, nada menos do que o guru internacional em inovação, que é o Hitendra Patel. Olha só, você pode fazer a inscrição no site do jornal abcreporter.com.br, clicar no link no topo da página e participar. Com certeza uma palestra que vai agradar a muitas pessoas e trazer várias informações dos mais variados setores de inovação. Importante, fiquem ligados, mais uma ação da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Bom, o recado está dado, professor, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. É importante a gente destacar, já que nós falamos, claro, deste outro lado do game, que muitas pessoas questionam a referente à violência, que pode ou não pode induzir pessoas a cometerem crimes, atrocidades, enfim. Mas, muito além disso, os jogos também ajudam no tratamento de outras pessoas, né, professor? Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. O jogo também ele é pensado, né? Muitas pessoas com problemas cerebrais usam do jogo para tratamento, desenvolver o raciocínio, enfim. E até mesmo pessoas com problemas de mobilidade, já que temos aqueles jogos, o senhor vai dizer melhor do que eu, que são jogos realistas, né, que a pessoa precisa do movimento do próprio corpo para conseguir fazer um movimento no jogo, não é isso, professor? Exato. Você tem desde jogos que são utilizados hoje como acessórios, como instrumentos em terapias da área da saúde, e você vai desde a psicologia, por exemplo, jogos para ajudar no tratamento de fobias, você tem jogos utilizados para tratamento fisioterápico, você tem jogos utilizados para tratamentos neurológicos, né? Recuperação de pessoas que tiveram AVC. Então você tem o jogo voltado para a área da saúde, como disse, acessório, como instrumento terapêutico. Não é que ele substitui o terapeuta, ele é utilizado pelo terapeuta junto com... Agrega, exatamente. Eu não sei se você já fez fisioterapia ou conhece alguém que fez fisioterapia, mas é uma chatice. Então você cria um jogo e aí o fisioterapeuta conhece os movimentos necessários, tem que ser feitos ali, e o profissional de jogos cria o jogo. Então se torna aquilo uma atividade interessante, uma atividade divertida, e a pessoa está fazendo o tratamento sem saber. Tá? Além disso, é importante destacar os benefícios que os jogos trazem de forma geral para as pessoas, independente de tratamento. Você tem vários estudos que dizem que o jogo ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico, a resolução de problemas, raciocínio espacial, a agilidade nos reflexos, visão. Olha, aprendizado, por exemplo, lá na FATEC a gente recebe os alunos, eles fazem um teste de inglês. Todos os alunos que entram no curso fazem teste de inglês. Muitos e muitos alunos de jogos aprenderam inglês jogando. Então eles mostram já um nível de proficiência em inglês e tem estudos também mostrando isso. Na língua portuguesa também.
Você tem os alunos que desenvolvem um raciocínio textual, tá? Desenvolvimento da criatividade. Então você tem muitos e muitos benefícios. Pessoas idosas jogando, e aí aqueles jogos em que você não precisa de um controle. Então, vou falar do antigo Wii, foi uma revolução. Foi no sentido de revolucionário. que muitas pessoas que antes... A pessoa não tem destreza manual, então ela não conseguia jogar com controle e tal, tinha que apertar botões ali muito rapidamente e tal. Com o Wii, você deixou de precisar de um controle. Então, A você pessoa trouxe... passou a ter uma vida mais ativa, Exatamente, pessoa. Você pega o Pokémon Go, você quer ver um exemplo? Pokémon Go, você é recompensado quanto mais você anda, para caçar os Pokémons e tal, então você é recompensado. Outra revolução da tecnologia. Outra revolução. Na palma da mão. Na palma da mão, entendeu? Então, você tem os benefícios suplantam em muito, qualquer que seja o malefício que eventualmente um jogo venha a trazer. E sempre importante voltar ao ponto, a questão da psicologia, a questão do estado mental da pessoa, o quanto um jogo influencia, o quanto um programa de TV influencia, o quanto uma folha caindo da árvore. A pessoa pode estar num estado, um transtorno tão grande, ela está andando na rua e vê uma folha caindo da árvore, o cara fica pronto, é um clique, é um gatilho, e sabe-se lá o que a pessoa vai fazer. Sim. Né? No entanto, repito, os benefícios suplantam em muito qualquer efeito adverso que os jogos venham trazer. Essa relação, né, professor, ela acaba tendo uma complexidade tão grande, porque nós vivemos, infelizmente, num mundo violento. Os jogos, assim como alguns programas de televisão, tentam dar luz a uma realidade que nós passamos no dia a dia. Ninguém quer estimular a violência, ninguém quer estimular a agressão, os assassinatos, não é esse o objetivo. Sim. Na verdade, é uma forma de entretenimento dentro de uma realidade cruel na qual vivemos, infelizmente. Mas quando surgem situações como essa da escola Raul Brasil Suzano, na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, professor, ninguém questiona alguns filmes que são extremamente violentos, algumas produções televisivas também que mostram a violência exacerbada, enfim, tantas outras situações da vida cotidiana. Eu falo aqui com propriedade de causa, eu sou um jornalista que atua muito na área policial, diariamente a gente mostra a violência. Sim. Claro, a gente tenta da melhor forma possível não expor vítimas, não expor a violência da forma como ela é, apesar de recebermos via as redes sociais, e-mail, enfim, aplicativos de mensagem, imagens que não cabem ser publicadas, serem divulgadas, por uma questão de ética profissional e também de respeito a quem está do outro lado nos assistindo e respeito também às vítimas, às pessoas envolvidas. A violência, ela nos cerca. Sim. E cabe, como o senhor disse, existem as classificações indicativas, as advertências, os pais também fiscalizarem e conversarem muito com os seus filhos e explicar o que é lúdico e o que é real, né, professor? Exatamente. Veja, a criança sabe, a criança entende o que é uma brincadeira, o que é a fantasia e diferencia da realidade. Perfeito. Nós brincamos, né? Mário não formou uma legião de encanadores. Verdade. Né? Então, é um dos exemplos aqui. Tá? Jogos NBA, um jogo de basquete da NBA não formou cestinhas. Né? Então, você também está reduzindo muito a inteligência das pessoas quando você diz que, olha, você por jogar isso aqui, você vai se tornar um zumbi, você vai reproduzir automaticamente aquele comportamento. É claro que nós precisamos tentar proteger as crianças, os adolescentes, da violência extrema. Mas é uma tarefa muito difícil e uma tarefa que também não depende só de nós, que, como você disse, nós vivemos numa sociedade, num mundo violento, então a violência nos permeia todos os dias. Né? Eu diria que é impossível você ficar imune à violência. Saber lidar com toda a situação. Agora, você tem a educação. A educação é a arma que nós temos para tentar reverter essa situação, para tentar conscientizar as pessoas, fazer com que as pessoas sejam mais esclarecidas. Né? E ainda assim haverá casos de violência, ainda assim haverá pessoas que sairão matando os outros. É impossível também você
querer que não vai existir mais violência, a violência vai continuar existindo, ela infelizmente, é uma visão que eu tenho a partir do que eu já estudei até hoje, e sou pai e tudo mais, quer dizer, da vivência que eu tenho. A violência é inerente ao ser humano, ela existe desde sempre. Sim. Acabar com a violência, dizer não queremos mais a violência, significaria você ter que modificar o pensamento de todas as pessoas. Isso é virtualmente impossível. Ora, o que nós podemos fazer, claro, até complementando novamente o que você disse, vamos educar as pessoas para tentar fazer com que elas entendam, olha, esse conteúdo é interessante, esse não é, esse é apropriado, esse não é, mas dizer que, sabe, alguém vai fazer algo porque assistiu um filme, porque leu um livro, porque jogou um jogo, está reduzindo muito a capacidade cognitiva, a inteligência da pessoa. Professor, bom, o bate-papo está muito bom, é interessante, mas infelizmente a produção me informa quanto ao nosso tempo, o tempo de televisão voa, que nem quando começamos a jogar videogame, a hora passa que a gente acaba nem vendo, a gente acaba ficando entretido, mas ainda temos alguns minutinhos. Queria que o senhor rapidamente explanasse aqui sobre o mercado de jogos digitais, falasse um pouco sobre o curso da FATEC Antônio Russo voltado para desenvolvimento de games. Legal. Bom, sobre a indústria, né, sobre o mercado hoje, é um mercado que está em crescimento. Ele está em crescimento. Ele ainda não é um mercado tão grande, falando em termos de jogos brasileiros. Ele é um mercado consumidor enorme, o Brasil. É um dos maiores mercados consumidores do mundo. Tem pesquisas que falam quarto, sexto, oitavo, tal, mas sempre está ali nas primeiras posições. O Brasil é um enorme consumidor de jogos, porém ainda o consumo mais de jogos estrangeiros. O Brasil ainda não conhece realmente a sua produção nacional. E a produção nacional brasileira é ótima. Infelizmente, existe um preconceito em relação a isso. Então, as pessoas imaginam que jogo brasileiro é porcaria. Não, não é porcaria. Inclusive, essa semana passada, nós tivemos a GDC, a maior conferência mundial de desenvolvedores de games. Tinha mais de 20 empresas brasileiras lá fora, nessa conferência, e vão pessoas do mundo inteiro para mostrar um pouco dessa produção nacional. Alguns jogos brasileiros premiados no exterior, profissionais brasileiros trabalhando com equipes de outros países para desenvolver jogos. Então você tem uma possibilidade de crescimento e muita coisa bacana já acontecendo. Nesse sentido, tem lá o nosso curso de graduação em jogos digitais. É o curso que tem desde 2007, então ele não é um curso novo. É um curso que vem antenado com esse crescimento da indústria. E evolui com a tecnologia. Evolui com a tecnologia. Então, a nossa proposta, em 3 anos, formar um profissional para atuar nessa indústria, nesse mercado. Já temos alunos e ex-alunos colocados no mercado, temos alunos, temos ex-alunos trabalhando e estudando no exterior. Então, assim, estão fazendo a diferença realmente. É uma área muito bacana. Eu não conheço ninguém que trabalha com jogos que reclama de trabalhar nessa área. O mais bacana, eu falo para os alunos, você não está aprendendo aqui a criar um software. Você está produzindo conteúdo que vai fazer diferença na vida das pessoas. Os jogos fazem diferença na vida das pessoas. E a gente sempre tenta estimular o pessoal, olha, vamos fazer uma diferença positiva na vida das pessoas, porque o jogo tem esse potencial. Perfeito. Professor, quero agradecer aqui, em nome da direção da TV Grande ABC, do ABC Repórter, pela sua participação, trazer esses esclarecimentos, falar um pouco sobre esse mercado, esse amplo mercado de games, falar um pouco sobre a FATEC Antônio Russo, a instituição aqui da nossa cidade, na qual nós temos muito carinho. Está de portas abertas para novos alunos, em breve teremos vestibular, enfim. Só o pessoal ficar antenado, ligado aqui na nossa programação. Obrigado mesmo, viu, professor? Até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade, o convite, vir conversar com vocês. Também estamos com as portas abertas, quiserem nos visitar. O pessoal que quiser conhecer a FATEC também, fica à vontade, entre em contato conosco lá pelo site da FATEC, fatecsaocaetano.com.edu.br, entre em contato conosco, manda mensagem, marca uma visita, vão lá conhecer o curso, vão conhecer os nossos jogos, o que a moçada está fazendo, que tem coisas muito bacanas sendo feitas. É isso aí. A você, meu amigo, a você, minha amiga, que acompanha a nossa programação, acompanha o direto da redação. Até a próxima edição, até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.